coisa mais linda essa época do ano. Eu não sei como é aí na sua cidade, mas aqui em Salvador, que é sempre tão quente, faz esse sol, com esse céu lindo, uma temperatura agradável, chega a fazer frio no final da tarde. Mas faça sol, faça chuva, frio ou calor, o Enem não vai mudar. Vamos nessa? Mais um dia de aula. TV Enem pra você. Olá turma, sou Paulo Serrão, professor de História. Estamos aqui novamente para trabalhar agora um assunto chamado Roma Antiga. Falar de Roma Antiga é falar de um momento clássico da história, não é à toa que é chamado de Antiguidade Clássica. O modo de produção, né, que predominava nessa Antiguidade Clássica era o modo de produção escravista. Beleza? Mas falar de Roma é falar dos patrícios, é falar das conquistas dos plebeus, é falar de Caio, os irmãos Gracos, né, a luta pela reforma agrária, Mário, Sila. É falar do Coliseu, filmes gladiadores. É falar do Império Romano, dos triunviratos, da política do pão e circo. É falar do cristianismo. Falar de Roma é falar do Ocidente. É falar de muita coisa que nós temos até hoje. Iremos perceber a partir dessa aula um pouco da cultura dessa Roma antiga. Em outros momentos, em outras aulas, você vai receber as informações, vai estudar sobre a política, sobre a formação, mas nesse caso aqui, vamos focar na cultura romana. Vamos na tela! E que imagem linda, gente! Né? Olha o Coliseu ali, que bacana, né? Vamos dar um passeio por lá. Pena que, nesse momento de pandemia, tudo isso está assim como está nessa imagem, deserto. Né? Vivemos um momento delicado da nossa história e a Itália, né, foi um dos países mais atingidos com essa tal de pandemia. Então, tudo isso que vocês estão enxergando aí está literalmente deserto. Beleza? Mas vamos esquecer um pouco agora os problemas que nós estamos vivendo na atualidade e vamos voltar para a Roma Antiga. Beleza? Vamos nessa. Gente, quais são as principais heranças que nós temos dos romanos? Entre eles, o direito romano. Né? Você que vai cursar ciência jurídica, vai cursar direito, com certeza vai estudar a história do direito, com certeza vai estudar as origens do direito, e muito do que nós temos hoje é herança dos romanos. Então, o direito romano está presente até hoje na cultura ocidental. Poxa, mas apenas esse direito romano? Poxa, Serrão, lógico que não. Pelo amor de Deus, você é abestalhada? Poxa, né? Nós temos o latim também. O latim, que deu origem à língua portuguesa, francesa, italiana, espanhola. E aqui na imagem, você pode perceber algumas palavras herdadas, né, desse latim. Bis, vice, grátis e outros tantos, per capita, habeas corpus, tá? São palavras que nós utilizamos até hoje, que é uma herança dos gregos. Então percebam a importância, né, de você estudar essa cultura clássica, tá? Por favor, estude. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira. No período chamado de monarquia, já que Roma é dividida em 3 fases, monarquia, república, império, e só para que vocês não esqueçam, é no período republicano que ocorrem as maiores conquistas territoriais de Roma, tá? E não no período imperial. O império só se torna império com as conquistas da república, tá? Então é importante vocês salientarem. Mas vamos focar aqui. Volta de novo para a questão cultural. No primeiro momento, né, na primeira fase da história romana, que é a monarquia, né, eles eram politeístas. Mas não foi lá que surgiu o cristianismo. O diacho surgiu lá na frente, lá no Império Romano. Alegria? Né? Mas no período chamado de monarquia, eles eram politeístas. E seus deuses eram muito semelhantes aos deuses gregos. O que é que eu quero dizer? Existe uma forte influência grega, uma forte influência da cultura grega em Roma. Não só nos deuses, mas nas artes, as pinturas, os murais, as esculturas. Então a influência grega em Roma é muito grande. E você vai começar a perceber isso a partir dessa imagem. Observem os deuses gregos e os deuses romanos.
Alguns chegam até a brincar com a ideia que os deuses romanos, né, mudam o nome, para a maioria deles, nomes de planetas. Beleza? Então percebam as semelhanças dos deuses gregos e deuses romanos. Enxergue, enxergue, enxergue. Preste atenção. Zeus, Júpiter, Cronos, Saturno, Hera, Juno. E aí você vai descendo. Poseidon, Netuno, né? Platão. Perceba, Afrodite, Vênus, Eros, Cupido, Palas, Minerva, Hermes, Mercúrio. Então percebam a influência da cultura grega e Roma. Tá conseguindo enxergar? Massa, venha comigo. Você não vai errar não, te garanto. Poxa, mas nós temos aqui, ó, outros aspectos culturais. Olha essas imagens. Cultura versus divertimento. Uma forma de divertimento eram os famosos coliseus. Delícias. Quem gosta de filme, vai assistir o filme Gladiador. Poxa, Serrãozinho, era uma maldade. Poxa, assim, ó. A gente não pode olhar para a história com o olhar de hoje, senão vai ser sempre um olhar preconceituoso. Na época, o Império Romano estava vivendo uma crise tremenda. E seus imperadores criaram uma política chamada de pão e circo, está lembrado? Pão e circo é essa política que influencia, está presente ainda nas nossas vidas. Está. Como é que funcionava essa política? Distribuía cereais e dava divertimento, diversão para o povo. E essa diversão era através dos gladiadores. Serrãozinho, né? Era uma forma de mascarar essa crise que o Império Romano estava vivendo. Beleza? Então vamos lá. Circo, anfiteatro, vamos identificar aqui algumas características. O circo. O circo era uma das principais instalações, tá certo? Era destinada para quê? Para corridas, espetáculos, né, várias comemorações, né, principalmente referente ao Império. Lá também era realizado batalhas, corridas de cavalo, outras diversões. Gente, era como se fosse uma cópia dos estádios gregos, porém com medidas bem maiores, tá? Esse era o circo. Tem mais? Tem o teatro. Essa imagem aí, com certeza, é semelhante a muita coisa que você já viu. É semelhante a muita coisa que você já viu. O teatro em Roma teve seu início com representações religiosas, tá certo? Lembre-se que essas representações religiosas inicialmente sofriam várias influências gregas, tá certo? Entre elas, a tragédia, a comédia. Essas peças retratavam principalmente comportamentos, conflitos entre os seres humanos. Muitas vezes eram críticas à sociedade da época, eram gratuitas. Faziam parte também da política do pão e circo. Eram como se fossem festivais públicos. Serrãozinho. Pão e circo. Tem mais? Tem. Nós temos o anfiteatro. Olha que imagem linda do Coliseu. Delícias. É considerado um dos maiores ou o maior símbolo da cultura de Roma. Tá certo? No século I a.C., esses anfiteatros começam a surgir em todo o Império Romano. Eram cerca de 230 estabelecimentos. O mais famoso é o Coliseu. Tá certo? Eram construções assim ovais, onde você agora já sabe, né? Os gladiadores, que eram prisioneiros de guerra ou escravos, que enfrentavam animais ferozes até a morte. Tá certo? Então, o Coliseu, o anfiteatro, também era um outro instrumento utilizado pelos imperadores romanos para amenizar a crise e disfarçar a crise na política do pão e circo. Deu pra gente enxergar um pouquinho sobre a cultura de Roma? Deu? Eu aposto em você. Você vai ser aprovado, tá certo? No mais, beijos, até a próxima. E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora para continuar nosso trabalho. Sou seu Lu, professor de Química. Estamos continuando com as soluções para poder fazer um trabalho bacana. Esse ano o Enem é nosso, então sem enrolação, vamos partir para, vamos ver agora, mistura de solutos diferentes que não reagem entre si. Você já deve ter visto as misturas das soluções, onde você tem os solutos que são iguais, agora os diferentes. Como é que eu vou saber que eles não reagem, amigo? Bom, primeira coisa que vocês vão saber aqui é quando tem cátions iguais. Cátions são os íons positivos, que no caso seria assim, ó. NaCl com Na2SO4 reagem? Não. Por quê? Porque Na é igual a Na.
Esses são os cátions, são os que vêm na frente geralmente. Ah, então Ca3PO42 com CaCO3 também não reagem, porque Ca é igual a Ca. Ah, amigo, aí tá fácil agora, claro. Então aí, ó. Al2SO43, AlNO3,3. Também não. Por quê? Al igual a L. Ah, amigo, aí, ó. NH4 aqui, ó. NH4 também não é. Aí, ó. Todos são iguais. Mas além dos cátions, pode ter também os ânions, viu? Que é o que vem depois. Você pega aqui, ó. KBr com BaBr2. Também não reagem. Por quê? Porque Br é igual a Br. O ânion que vem depois, geralmente. Ah, e esse aí, amigo, com quem? Também não reage. NO2 é igual a NO2. Ah, amigo, e esse aí também não reage. IO4 igual a IO4. Ah, amigo, e CN igual a CN também não reage. Ah, beleza, então como é que a gente faz a análise da mistura? Bom, a gente faz a análise analisando, né? Faz assim, ó. Tem um becker, onde você tem 200 ml, com 10 gramas de NaOH, de concentração 50 gramas por litro. Se você vai misturar, que é uma soma, com 300 ml, 30 gramas de KOH, 100 gramas por litro, já não vai reagir, porque OH é igual a OH. Mas o que você vai ter? Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter o becker, só que você vai ter 500 ml, que é 200 mais 300. Esse mais esse. NaOH continua com 10 gramas e KOH 30 gramas. Foi o que você percebeu? Aumentou o volume, mas manteve a massa. Então, meus amigos, isso aí é sempre assim, ó. Se eu misturo soluções diferentes, é igual você pegar um suco de goiaba com um suco de laranja. Você vai misturar, o volume vai aumentar. Mas você vai ter a mesma massa de goiaba e a mesma massa de laranja. Então aqui é a mesma coisa. O que ela vai chegar aqui, ó, tem apenas uma diluição. Só tem aumento de volume. Onde as massas não devem ser somadas, porque são diferentes. E a concentração vai diminuir, porque você aumentou de volume. Aí você percebe que fica menos gosto de laranja, menos gosto de goiaba. Fica um gosto de laranja com goiaba. Lógico, né? Agora, a título de prova, que você tem isso aqui, ó, para você poder fazer seu trabalho. Misturamos, já é a palavra mágica, 100 ml. Então você vai misturar 100 ml. 100 mais ou menos por aqui assim, ó. De NaCl, que é ele, 9 gramas. Então você tem 9 gramas de NaCl nessa solução. Com, então vai ter outro, 200, que é aqui, 200 ml. KCl, 6 gramas. Qual é a concentração da solução final em grama por litro? Dos dois. Aí você fala, como é que eu vou saber? Como eu lhe mostrei, né? Se você quer saber a concentração final, você vai ter a mistura dos dois, vai dar 300 ml, 100 com 200, mas NaCl continua sendo 9 e KCl continua sendo 6. Então, qual é o trabalho que eu tenho? Para o NaCl, 9 gramas dele agora está presente em 300 ml. Mas você quer saber em grama por litro. E 1 litro são 1000 ml. Aí você faz a conta. 300 vezes x, você pode simplificar também se quiser. Viu? 300x, 1000 vezes 9, 9000. X vai ser 9000 dividido por 300. 90 dividido por 3 vai dar 30 gramas por litro, é a concentração do NaCl. Ah, amigo, beleza. E para o KCl? A mesma coisa. KCl você vai ter agora, ó, 6 gramas em 300 ml. Aí você quer achar a massa em 1000 ml, que você vai achar em grama por litro. 300 vezes x, 300x, vai dar 6.000. 6.000 dividido por 300, você vai ter quanto, amigo? 20 gramas por litro. Essa é mais rápida de fazer. Aqui ele dá um pouco mais de trabalho, é quando ele faz assim, ó. Ele bota isso aqui pra gente, ó. Isso aí. Misturamos 200 ml. Então vamos misturar. Vai pegar aqui e aqui pegar 200. De LIBR, 50 gramas por litro. Agora vai misturar. Agora vai pegar 300 ml de LiOH. Já não reage, porque Li é igual a Li. 10 gramas por litro. E agora, bom, qual é a concentração da solução final em gramas por litro? Bom, o grande problema agora é o seguinte, ó. Você vai ter 500 ml, 200 com 300.
Só que você tem que achar a massa da LIBR, que lá ele já tinha lhe dado, 9 e 6. Aqui você tem que achar. Como é que eu acho? Por aqui, ó. 50 gramas por litro. Ele está me dizendo que 50 gramas eu tenho em 1 litro, que são 1000 ml. Aí você vai achar a massa em 200 ml, que é o que você tem na solução. Você pode até simplificar para ficar mais rápido, mas eu vou fazer aqui normal. 10.000 vezes M, 1000 M, 50 vezes 200, 10.000. Cruz credo, né? Cruz credo aqui para não vacilar. Aí M vai ser 10.000 dividido por 1000. 10.000 dividido por 1000 vai dar 10. Então você tem 10 gramas. Então LIBR são 10 gramas. Agora você vai achar 10 gramas de LIBR, que você achou, está em 500 ml. Só que a solução você tem que achar em 1000, como você fez no anterior. Você vai ter que achar em 1000, que é o dobro. Vai ficar 500x é igual a 10.000. X vai ser igual... Você pode simplificar, viu? Vai dar quanto? Vai dar 20, ó. Que aí já deu certo, porque você já diminuiu de 50 para 20. Agora veja que você podia já fazer assim, né? Se é 500 ml e 10, 1000 é o dobro. Então dava 20, não precisava nem fazer conta. Agora tem o mesmo trabalho aqui, ó. LOH. 10 gramas por litro são 10 gramas em 1000 ml. Você vai achar massa em 300. Vai dar 1000 M é igual a 3.000. 10 vezes 300. 10 vezes 300. A massa vai ser 3.000 dividido por 1000. Vai dar uma massa de 3 gramas. Então o que você tem são 3 gramas de LiOH. Só que 3 gramas de LiOH está em 500 ml. Você quer achar em 1000 ml. 1000 ml. Então se você quer achar em 1000 ml, é o dobro. 500x. Isso aqui vai dar 3.000 dividido por 500. Vai cortar, vai dar 6. Veja que essa daí é diferente da outra pelo seguinte. Na outra você ainda tinha massa, 9 gramas. Você fazia 9 gramas, está presente em... eram 300 ml, quanto está presente em 1000. Você quer achar em grama por litro. Só que esse, ele deu a concentração em grama por litro, para você achar a massa primeiro. Por isso que ele deu um pouco mais de trabalho. Você achou a massa, 50 gramas em 1 litro, que eu podia cortar aqui também, ó. 1000 por 200 dá 5. Aí 50 dividido por 5 já dava 10. Aí como o 10 está aqui em 500, para 1000, que é o que ele quer, é o dobro, que dá 20. Já facilitava minhas contas. Aqui é a mesma coisa, ó. 10 gramas está em 1000 ml. Quanto está em 300. Aí quando você cortar aqui, ó, 3 zeros tem aqui, você pode cortar com esse, com esse, com esse. Todos os zeros vão embora. Aí vai ficar somente o 3. Porque 1 e 1 não conta. Elemento neutro da multiplicação. Dava 3. Aí, como ele quer em 1000 ml, 3, eu vou dobrar. Aí já acho 6. E já matava, tá certo? Então é mais ou menos assim que você faz. Faz a regra de 3, fica de boa. Valeu, amigos. E aí nós chegamos ao final de mais uma aula, fazendo assim esse negócio. Acho que o vírus já foi embora o vírus. E aí, meus queridos, até a próxima. Esse ano é nosso. Valeu. Olá, tudo bem? Um termo que a gente ouve falar com bastante frequência hoje em dia é empoderamento feminino, que significa a mulher se apropriar do seu lugar de fala enquanto mulher, questão do gênero feminino, para ir de encontro, lutar contra questões como preconceito, violência e desigualdade, que são 3 itens que permeiam e muito a sociedade em todo o mundo. Por quê? Porque a maior parte das sociedades, não só aqui no Brasil, ao redor do mundo, são sociedades patriarcais. Algumas em maior escala, outras em menor. A diferença aí vai variar de acordo com cada cultura. O que significa uma sociedade patriarcal? É aquela em que o homem é o centro do comando, do poder e, consequentemente, também dos privilégios. Por isso que quando você ouve falar que a sociedade é patriarcal e as pessoas são machistas, não é falando mal dessas pessoas. É dizendo que existe um machismo estrutural, ou seja, por causa dessa sociedade que põe o homem como centro, as pessoas têm na cabeça, seja sem querer ou seja conscientemente, a ideia de que o homem deve ser privilegiado e colocam a mulher aí num lugar abaixo dele. Isso
é machismo. Quando a gente fala em machismo em mulher, a gente não pode deixar de falar de feminismo. Ser feminista é querer que mulheres e homens tenham direitos iguais enquanto seres humanos. Até porque, por exemplo, aqui no Brasil, a Constituição prega isso. Há pessoas que se valem das diferenças fisiológicas de mulher e de homem para dizer que a mulher, por exemplo, é um sexo frágil. Essas diferenças fisiológicas trazem algumas questões que precisam ser diferenciadas. Por exemplo, a mulher precisa de uma atenção especial à sua saúde porque fisiologicamente é ela quem ganha o neném, é ela que gere dentro da barriga dela a criança e, consequentemente, tem o parto, processos ligados à saúde. Porém, isso não significa que a mulher seja um sexo mais frágil. Quando a gente fala disso, a gente precisa fazer um recorte para o Brasil e trazer alguns dados muito importantes. Segundo o IBGE, os homens ainda ganham 30% a mais do que as mulheres, ainda que exerçam o mesmo cargo. Sendo que, hoje, pelo menos 45% dos lares brasileiros têm na mulher a chefa, ou seja, ela quem sustenta a família. E ainda há outro dado que mostra como existe o machismo estrutural aqui no Brasil. A presença dos homens na força trabalhista é 20% maior do que das mulheres. Isso acontece em muitos momentos por causa da questão da dupla jornada. Mulheres que trabalham fora e que são obrigadas a cuidar de casa. Essa questão do cuidar de casa, que é atribuído à mulher estruturalmente pela sociedade patriarcal, faz com que hoje mais de 92% das mulheres que têm de 14 anos para cima exerçam trabalhos em casa. Quando a gente fala em outra questão que reflete o machismo estrutural, a gente remete à violência contra a mulher. Eu tenho aqui alguns dados importantes. 12 mulheres são assassinadas por dia e 135 são estupradas. E tem aí também a questão da agressão física e agressão psicológica, que tem dados subnotificados, ou seja, que não são oficializados porque, infelizmente, muitas mulheres têm medo de denunciar ou então sentem até vergonha de serem vítimas, e é o que acontece por minuto. Várias mulheres são agredidas no país. Em 2006 foi criada a Lei Maria da Penha, que busca ir de encontro e punir os agressores. Em 2015, o feminicídio foi legalmente instituído, ou seja, ele é um qualificador ao crime de homicídio. O feminicídio é aquele assassinato da mulher somente pela questão de gênero, que ela morreu só por ser mulher. Podem cair várias questões no Enem ligadas ao termo mulher. São muitas nuances, mas é importante ter noção dos dados oficiais. O IBGE é uma boa fonte de pesquisa, assim como revistas e sites de confiança, para vocês terem uma noção do panorama em números da violência contra a mulher, da divisão de salário, dinheiro, participação na política, por exemplo, da mulher. E também fica aqui uma dica que provavelmente não caia no Enem, mas vale para a vida. 5 nomes de mulheres da atualidade para vocês pesquisarem. Internacionalmente, Michelle Obama e Angela Davis. Aqui no Brasil, uma que não está mais entre nós, Marielle Franco, Carla Acotirene e Djamila Ribeiro. Vejo vocês no próximo vídeo. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei na vida das minhas retinas tão fatigadas de que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Em 1928, o poeta itabirano Carlos Drummond de Andrade, preste atenção aí você do outro lado da tela da TV Enem, Carlos Drummond de Andrade é o autor mais cobrado em todas as edições do Enem. É autor certo, é cheiro de questão. Ele já apareceu mais de 14 vezes nas provas. Então, em 1928,
2 anos antes de termos o início, a segunda geração modernista, o poeta da inteligência, Carlos Drummond de Andrade, ele que escreveu em 1930, Stop, a vida parou, ou foi o automóvel. Drummond, que nasce nessa pequenina cidade chamada Itabira do Mato Dentro, mas que ele não se sentia de fato ali, 100% pertencido, porque Drummond ele era, um escritor, um artista que tinha uma aspiração maior, e Itabira, não que ele não gostasse da sua pequenina cidade, mas ele dizia num poema também de 1930, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar, um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Então esse Carlos Drummond de Andrade, moçada, ele tem nesse primeiro momento a chamada fase gauche, que se escreve gauche, que é uma palavra francesa que quer dizer a margem, esquerdo, e quando a gente fala esquerda é aquilo que não é direito, não é verdade? Aquilo que não se enquadra, e esse era o poeta. Por isso que o primeiro poema do primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade é, como diz a querida amiga e a maior, no meu entendimento, estudiosa da poesia drummondiana, professora Mirella, querida Mirella, ela traz aqui, olha o poema de 7 faces, são 7 estrofes, 7 facetas, 7 personas. Quando ele diz, observem esse trecho aqui do poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Observem bem, quando nasci, bem pequenininho, esse anjo torto, quem é o anjo torto? Anjo que vive na sombra, não é anjo de luz, é anjo de escuridão. É como se estivesse dizendo: você não vai se enquadrar, Carlos. E aí ele dizia: as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. E aí ele, Carlos Drummond de Andrade, ele vai mais adiante dizer, meu Deus, por que me abandonaste se sabias que não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. E ele fecha dessa maneira, gente. Eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. O que nós acabamos de apresentar a vocês é a primeira fase da poesia de Drummond. É a fase que ele bebe da chamada fase anárquica, iconoclasta da primeira geração. A geração de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, de Manuel Bandeira. Mas o poeta foi convidado para trabalhar no Rio de Janeiro. Saiu de Itabira, nunca mais voltou para Itabira. E ele vai iniciar a fase social. Drummond é considerado por muitos o maior poeta social da literatura brasileira e um dos maiores da literatura de língua portuguesa. É quando Drummond, em Sentimento do Mundo, ele vai dizer: tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. É quando o poeta vai dizer no poema Mãos Dadas: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros, estão taciturnos, porém nutrem grandes esperanças. Entre eles considero uma enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito.
vamos de mãos dadas. Essa é a fase do poeta, que são 3 livros. 1940, Sentimento do Mundo. 1942, José. Vai ser quando Drummond vai fazer uma pergunta para José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? E ele vai escrever o clássico. Publicar em 1945, escrever entre 43 e 45, A Rosa do Povo. É quando o poeta dirá: provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Após 45, Drummond vai escrever diversas obras e uma marca bastante a sua literatura. Claro, Enigma. Observem que esse é um título extremamente provocador. Como um enigma é claro? Não há enigmas claros. Aí o poeta carrega muitas vezes uma visão não tão otimista. Era uma marca de Drummond também, essa visão, infelizmente, um pouco pessimista. Vai ser quando Drummond ele vai refletir o pós Segunda Grande Guerra e vai constatar que o ser humano ele não aprendeu depois de tanta destruição. Carlos Drummond de Andrade, principal poeta social da literatura brasileira. Olá, olá! Como vão todos vocês? Tudo direitinho? Vamos continuar? Continuar nosso curso de atualidade, continuar falando do Japão, né? Falando daquele momento trágico para a história da humanidade que foi, né, a ocorrência das 2 bombas, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Isso são imagens, né, de um documentário que mostra o que a gente chama de docudrama, né? É um documentário, mas com atores interpretando os personagens. É documentário e é dramatização ao mesmo tempo, produzido pela BBC de Londres e que mostra, além de depoimentos, né, estão nas redes sociais, estão nas plataformas de vídeo, você vai conseguir assistir, e também com imagens recriadas por computador e ao mesmo tempo atores interpretando aquele dia monstruoso da história humana, né? Até hoje se pergunta muito por que o Harry Truman deu continuidade ao projeto Manhattan criado pelo seu antecessor, o Roosevelt, e levou à efetivação dessa monstruosidade que acabou ceifando a vida de centenas de milhares de pessoas em alguns segundos. Assim. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a guerra no Pacífico ela não acabava, né? A Alemanha já tinha capitulado na Europa Ocidental, mas os japoneses continuavam enfrentando os americanos. Então, os americanos alegaram de que a bomba de Hiroshima foi uma tentativa de acelerar a rendição do Japão. Os estrategistas diziam que 1 milhão de pessoas morreriam se a guerra não encerrasse logo, e por conta disso a decisão da bomba. Outros também alegavam, o governo americano alegava que os japoneses tinham uma arma de destruição em massa semelhante àquela, e nunca se provou isso, né? O que se sabe de verdade, sem teorias conspiratórias, mas que muitos historiadores defendem, é de que as bombas de Hiroshima e Nagasaki, primeiro, foram uma forma dos americanos responderem a Pearl Harbor, né? Foi uma resposta ao ataque de Pearl Harbor, uma resposta vingativa, um modelo de hegemonia internacional que os americanos sempre querem estabelecer. Ao mesmo tempo, o projeto Manhattan, né, no deserto de Álamo Gordo, numa cidade que nunca apareceu no mapa, chamada Oak City, que reunia milhares de cientistas, gastou muitos milhões de dólares americanos nessa pesquisa. Né? O Oppenheimer, né, que acabou sendo um dos pais da bomba. Então, a bomba, teoricamente, teria sido para encerrar a guerra na Europa. Muitos defendem disso. Mas a guerra acabou antes dos americanos usarem esse artefato. Então, como justificar ao povo americano o gasto de tantos milhões, hoje bilhões de dólares, né, usando a fissão nuclear como arma de destruição em massa? Além de ser uma tremenda fonte de energia, é uma força absurda de destruição. E assim foi usado. 2 cidades com civis
né? Já que as cidades como Tóquio, Yokohama, Kashima, Koda e outras grandes cidades japonesas já estavam muito destruídas, então eles escolheram 2 cidades que estavam mais, né, intocadas, digamos assim, para que ficasse claro o poder de destruição da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Era mais ou menos assim das bombas, né? O Enola Gay, o avião, pilotado pelo Paul Tibet, né, que é um piloto que nunca se arrependeu, muito pelo contrário, dizia que faria de novo se fosse necessário, lançou, né, a bomba e provocou essa destruição tão absurda, tão monstruosa que nós estamos vendo aí, né? Centenas de megatons de capacidade de destruição inacreditável. Ô Ricardo, você falou muito de geopolítica aí. Você acha que a bomba tinha relação com isso? Direta relação, amigos. Lembrem-se também que a essa altura a União Soviética tinha avançado muito, né, na chamada Frente Oriental. Era um outro mundo a essa altura, não era mais aquele mundo entre nações democráticas aliadas à União Soviética para destruir os regimes totalitários de extrema-direita. Não. Aquela aliança foi acabando com o fim da guerra, né? É o que a gente chama de inversão das alianças. Aquela aliança entre Estados Unidos e Rússia já não existia mais no final da guerra. Estava claro que era uma disputa de hegemonia. Então jogar a bomba sobre Hiroshima, depois 3 dias depois sobre Nagasaki, era mandar um recado para os russos. Ô, soviéticos, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó, amigos. Eu tenho uma bomba, viu? Não brinquem não comigo, porque senão a gente joga uma sobre vocês também. Então vocês imaginem o tamanho disso, né? O tamanho desse significado aí. E o horror, galera. Horror. A tal da sombra atômica que eu falei para vocês, da mancha de pessoas que foram trucidadas em segundos, né? Foram incineradas em segundos. E eu queria lembrar um negócio para vocês, assim. Tem uma música que eu gosto muito que diz: nunca se esqueçam, nunca se esqueçam pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas o não se Vejam que interessante, né? Essa sequência de imagens, né? 6 de agosto de 1945, 11 de setembro de 2001. Sem nada, sem querer entrar na metafísica, nem em discursos, né? Pseudocientíficos, nada. Só estou mostrando a vocês de que causas e consequências existem na história. Então a gente tem os americanos cometendo um dos maiores crimes da história e depois recebendo, né, o terrorismo hediondo, né, fundamentalista. 2 torres, 2 cogumelos, 2 explosões, Hiroshima e Nagasaki. As semelhanças dessas imagens não são mera coincidência, né? Dizem os indianos que tem a lei do karma, né? Tudo que você faz, volta. Também não estou entrando nesse mérito, eu não quero viajar, galera. Mas às vezes os americanos se perguntam por que a gente, né? Porque eles espalharam muito sofrimento pelo mundo, né? Espalharam muita dor, não se justifica, né? Mas a história também não se repete. Mas é interessante essas conexões, como são interessantes. 2 momentos horrorosos de muita dor, de muito sofrimento, de muita desdita para a humanidade. E é por isso que a gente precisa estudar a história, viu, galerinha? Precisa estudar a história, por isso que a gente repete o tempo inteiro. Não esquecer é uma forma de fazer justiça. Porque o que você não lembra não aconteceu. Essa é a função fantástica dessa disciplina incrível que é a história. Não esquecer, nunca. Essa é uma forma de fazer justiça. Paz e luz para vocês.
A gente se vê daqui a pouco para falar do mundo do Japão pós Segunda Guerra Mundial, tá bom? Massa, um abraço. E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Alan César aqui falando de matemática para mais uma aula do projeto TV Enem. Vamos lá pessoal? O tema de hoje é porcentagem, onde abordaremos taxa de aumento, taxa de quê? De desconto, quanto ficou após o aumento o valor, quanto ficou após o desconto, qual o valor da porcentagem X de um valor dado, onde gente, teremos uma aplicação de porcentagem em que lugar gente? No banco. Você aplica um dinheiro uma poupança e o banco afirma que tua poupança é em 3% ao mês. Isso aí é o que? Uma referencial de porcentagem. Outro referencial, tu passa numa loja, precisa comprar um teu refrigerador e lá o vendedor te diz: ah, você comprando à vista, você consegue um desconto de 25%. Então estamos vendo o que? Que é um referencial para tu obter um valor final após um referencial de valor inicial. Tendo um valor inicial, aí tu aplica a tua porcentagem. É isso? Dentro de uma taxa. Beleza? Então seria isso. Como aplicar em qualquer transação aí do dia a dia. Certo? Se você conseguir para minha... Se você me der um desconto de 10%, eu consigo pagar o valor que você quer daquele produto. Então, no nosso dia a dia, em feiras livres, supermercado, loja eletrodoméstico, banco, teremos sempre a aplicação de porcentagem. Por isso é sim um assunto muito forte na prova do Enem. Se liga aí, sempre que é em prova do Enem. Há anos que o Enem coloca 3 questões que envolvem porcentagem, tá? De forma contextualizada, com geometria ou de forma direta para você calcular a porcentagem. Seja normal, com aumentos ou com descontos. Beleza? Então vamos lá, segue aí para ver nossas aulas. Gente, aqui eu tenho alguns exemplos da minha fala. Quando eu falar um acréscimo de 18% em cima de R$100, a cada R$100 vai ter um aumento de R$18. R$200, 18 vezes 2, dobra, R$300. Como também pode ser um desconto. Um desconto de 14% vai me dar o que, galera, em cima de 100? A cada R$100 se desconta R$14. Se for 200, 14 vezes 2. E assim nesse processo. Como também pode ser uma porcentagem direta. Dos atletas que jogam no Santos, 60% são craques. Se eu tiver 100 jogadores no Santos, 60% são craques. Então 60 atletas são craques. 40 sobrou, não são craques. É nessa linha que nós trabalharemos a aula de hoje, tranquilo? Então nunca se esqueça. Posso ter porcentagem direta, porcentagem com aumento, porcentagem com desconto. Isso você tem que se ligar para a tua prova do Enem. Fique ligado, beleza? Vamos lá? Então vamos ver. Gente, aqui, só que tua porcentagem, ela pode ser expressa, claro, ela está dizendo por cento, por 100. Pode ser expressa em forma de fração, pode ser expressa em forma de decimal. Então, isso é muito relativo. Se eu falar para vocês assim, 0,5 em forma decimal, 50%. Se eu falar 0,04, 4%. 0,08, 8%. Por que o senhor sabe disso, professor? Como é que você chegou a isso aí? Isso é você multiplicar por 100. Todo decimal, transformar em forma de porcentagem, multiplique por 100%. Mas como também pode vir em forma de fração. Aqui corresponde o que, galera? 8%, 34%, 129%, 300%. Né? Seria essa parte aí. Aqui eu expressei o que eu falei. 8%, 0,08 ou 8%. Como é que eu faço, professor, para chegar daqui para cá? Multiplica por 100. Se aqui for uma divisão, o caminho inverso é uma divisão, o quê? Multiplicação. Se ligou? Então, seria essa parte aqui, 129%, e aqui seria a forma que... Então, na hora de tu calcular teu aumento, teu desconto, ou tua taxa de porcentagem em cima de um número dado, de dinheiro, qualquer que seja, a quantidade de atletas, como nós vimos ali, atletas do Santos, você só vai calcular em cima disso aí. Ou você calcula por fração, calcula por decimal, tá ok? Vamos ver isso aí na prática. Vamos lá? Então, galera, aqui tem a teoria, né, de porcentagem, que é como eu falei a você, ela pode ser expressa em decimal ou fração, mas é em cima de um valor dado, eu calculo a porcentagem daquele valor. Então, vamos lá. Questão, exemplo aqui, ó. Calcular 30% de 200. Professor, como é que eu faço isso? Gente, bem básico. Você vai fazer o que aqui, ó? 30% de 200. 200 vezes 30%. Professor, e por que o senhor não colocou 200
vezes 30%. Gente, esse símbolo aqui, se liga aí, é só para simbolizar o referencial para o cálculo. Não existe cálculo de porcentagem você usando um número real dado vezes isso aqui. Isso aqui tem que ser transformado em número decimal ou fração. Falei quase agora. Guardou? Tem que ser expressa em forma decimal ou fração. Vamos lá? Então, no caso, seria isso aqui, galera. Que você pode cortar os zeros, tá, galera? 2 de baixo com 2 de cima. Não importa a ordem. Vou fazer isso aqui, tá? Com vocês. Sobrou 2 vezes 30, que aqui vai dar o quê? 60. 2 vezes 30, 60. Então, 30% de 200 dá quanto? 60. Nesse outro aqui, 25% de 400, professor. 25% de 400 é a mesma coisa, gente. 400 vezes 25 por 100. Tem zeros para cortar? Corte a quantidade, ganhe tempo na prova do Enem. Se liga aí, você precisa de estratégia, precisa de tempo. Cortou aqui, ó, dá 100. Professor, eu podia fazer de outro modo? Sim, o que é 25% em cima de 100%? É um quarto. Tem aluno que tem essa prática. É uma parte de 4, então é só dividir isso aqui por 4. Daria 100 do mesmo jeito. 30% dessas faltas se transformaram em gols. Quantas faltas eu cobrei? 50. Então, 50 vezes 30 por 100. Posso cortar, professor? Pode. Um de baixo com um de cima. Um de baixo com um de cima. 5 vezes 3, 15. Seria 15, né, gente? Sobraria o valor de quantos gols? 15 gols. Tranquilo? Apagando aqui para irmos para nossa próximo exemplo, galera. Vamos lá? Próximo exemplo para vocês. A porcentagem pode ser também de forma de aumento ou forma de desconto. Como eu falei no início da aula, aumento ou desconto, um aumento de 25%. Tenha como referencial 100%. Se o aumento de 25%, vai para quanto? 125. Se o aumento de 20%, vai para 120. Se o aumento de 40%, vai para 140. E se for um desconto, professor? Aqui um exemplo, desconto 40%. Em cima de 100, vai para quanto o valor final? 60%. Isso é só tirar, desconto é tirar. Beleza? Então, no caso aqui, ou 60% ou 0,6, você vai dividir por 100. Tanto faz assim, assim. E se for sucessivo, gente? É o valor vezes, aumento de 10, vai para 110. Aumento de 20, vai para 120. Mas, professor, não posso somar 10 com 20 e dar aumento de 30? Não. Esquece isso. Um em cima do outro, sucessivamente. Então, se for um desconto de 10 em cima de 100, vai para quanto? 90. Desconto de 20 em cima de 100, vai para quanto? 80. Vamos ver o exemplo aí prático, galera. Um exemplo prático aqui. Esse exemplo aqui mesmo, aqui, ó. Vocês teriam o que aqui nesse exemplo? Vocês teriam aqui, ó, dei como exemplo 400. Vamos fazer um aumento de quanto? 25%? Aumento de 25%, galera, seria quando eu pegar 400 é meu referencial, é como se fosse o quê? Meus 100%. Então, vamos fazer uma proporção? 400 está proporcional a 100%. Se houve um aumento de 125, aqui é X, meu novo valor. Posso cortar os zeros? Pode, gente. Tanto horizontalmente como verticalmente, eu chamo de regra da cruz. Horizontal ou vertical pode cortar zero. Morreu, 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 morreu. Esse vezes esse, vocês vão chegar 4 vezes 125, 500. Se o cara pede a você quanto aumentou, estava com 400, foi para 500, aumentou 100 reais. Se ele pede o valor final, terminei. E se for vários aumentos ou vários descontos, professor? Faça isso aqui com desconto. Nesses valores aqui, gente, 400 vezes 110, vai ser o que, gente? 110%. Pode ser? Vezes quanto, gente? 120%. Pode cortar zero? Pode. Eu tenho 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 11 vezes 12. O valor que você encontrar será o valor de que, gente? O valor de desconto que vocês vão obter um valor aí de desconto, que esse valor de desconto já é o valor após 2 descontos sucessivos de 10 e de 20. E beleza? Professor, posso fazer com decimal? Pode. 400 vezes 1,1. 1,1 aqui, gente, se der aqui, 400 vezes 1,2. Depende muito do aluno. Também chegaria a mesma resposta se eu faço assim. Prefiro fazer assim. Beleza? Vamos aplicar essas técnicas na próxima aula. Questões do Enem. Valeu! Passa o inverno e chega o verão. Você lembra desse verso? Claro que lembra, da sua infância. Pois é, e o verão vai trazer junto consigo o Enem. E a gente está aqui, vai estar lá juntos, se Deus quiser, até lá, juntos.
tvenem.com.br, a nossa plataforma. Nós estamos também nas TVs a cabo, nas TVs abertas e, claro, no Instagram, @TVEnem, siga a gente. E nos canais de vídeo, lá no YouTube, canal Escritório do Pensamento. Paz e luz para você, vamos em frente.